E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos analisar a seguinte operação de subtração. Nós vamos relacionar dois processos para resolvê-la, que é o processo que envolve a decomposição e o algoritmo usual. E além disso, nós vamos responder a seguinte pergunta: por que podemos trocar 1 por 11 nas unidades e trocar 5 por 4 nas dezenas? Assim como aparece aqui no cálculo utilizando o algoritmo. Mas antes de compreendermos esse questionamento, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar as novidades postadas aqui diariamente. Então vamos analisar esta operação de subtração. Pensando nesta operação de subtração, 451 menos 328, nós vamos analisar como nós podemos resolvê-la por meio deste algoritmo e qual relação que o algoritmo tem com o processo da decomposição. E pensando nisso, nós vamos começar aqui com o processo de decomposição, no qual nós fizemos a decomposição de 451 e de 328, como 400 mais 50 mais 1 e 300 mais 20 mais 8. E aqui nesta segunda linha nós colocamos o sinal de menos e o 300 mais 20 mais 8 está entre parênteses, porque é todo este número que está sendo subtraído de 451. E pensando nisso, se é todo este número que está sendo subtraído de 451, cada uma de suas parcelas deve ser subtraída. Nós teremos o seguinte: 400 mais 50 mais 1, menos 300, menos 20, menos 8. E agora nós precisamos analisar o que nós podemos fazer comparando unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Ou seja, realizando a subtração em cada uma dessas três ordens. E como nós começamos pela casa das unidades, nós vamos realizar a seguinte subtração: 1 menos 8. E aqui no algoritmo nós temos também 1 menos 8. Mas como eu vou subtrair 8 de 1, uma vez que 8 é maior do que 1? Então pensando nisso, o que nós vamos fazer aqui no processo de decomposição? Nós vamos considerar que aqui nós temos 5 dezenas, que é a mesma coisa que 50 unidades. E nós vamos trocar essas 50 unidades por 40 unidades mais 10 unidades. De forma que essas 10 unidades que eu separei aqui, eu vou adicionar ao meu 1 que eu já tinha. E assim eu teria um total de 11, ou seja, 10 mais 1 é igual a 11. E os meus 50 passaram a ser 40. E eu posso fazer isso porque agora sim eu vou conseguir subtrair 8 de um total de 11. Mas como isso poderia ser feito no meu algoritmo? Bom, vamos analisar. Inicialmente eu preciso subtrair 8 de 1. Mas como isso não é possível porque 8 é maior do que 1, então nós vamos aqui para a ordem das dezenas e nós vamos trocar essas 5 dezenas por 4 dezenas. E essa dezena que eu tirei daqui eu vou transformar em 10 unidades e assim eu terei 11 unidades. Assim como eu obtive aqui no processo de decomposição. E agora eu tenho 11 menos 8 e 11 menos 8 é igual a 3. Então aqui na ordem das unidades no meu algoritmo eu terei 11 menos 8 que é igual a 3. E agora eu posso pensar na ordem das dezenas, na qual eu tinha 40 menos 20. E 40 menos 20 é igual a 20. E aqui no caso do meu algoritmo eu terei 4 menos 2. E 4 menos 2 é igual a 2. E esse 2 representa a quantidade de dezenas deste número. Ou seja, o mesmo número que está representado aqui por 20. E por fim, eu tenho o caso das centenas. 400 menos 300. E 400 menos 300 é igual a 100. E se eu pensar aqui no meu algoritmo, eu tenho 4 menos 3. E 4 menos 3 é igual a 1. E este 1 é representado por uma centena, ou seja, este número 100 que eu tenho aqui. E no final eu obtive 123 como resposta, utilizando o meu algoritmo usual. E aqui no caso do processo de decomposição eu tenho 100 mais 20 mais 3. E ao resolver esta adição eu terei 123. E como vocês podem observar, das duas maneiras eu cheguei ao mesmo resultado. E nós relacionamos as duas maneiras para compreender o porquê de eu poder trocar essas 5 dezenas por 4 dezenas. E o que acontece é que na ordem das unidades, que eu tinha apenas uma unidade e eu passei a ter 11 unidades. Uma vez que eu compreendo esse processo, o algoritmo da subtração se torna uma maneira mais prática de resolver esta operação. E você conseguiu compreender como funciona esse algoritmo da operação da subtração? E por que nós podemos trocar a quantidade que nós temos em uma ordem? Você ficou com alguma dúvida nessa explicação? Você já conhecia essa justificativa? Escreva para mim nos comentários, assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito da operação de subtração. Não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todos os vídeos que são postados diariamente. E confira também as playlists que eu vou deixar listadas no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.